Boa tarde. A Câmara Municipal realiza hoje mais uma sessão ordinária, hoje excepcionalmente às 5 horas da tarde. E na pauta temos dois novos projetos. O primeiro é um projeto de lei complementar do Executivo Municipal, que altera o plano diretor de São Sebastião do Paraíso. O segundo novo projeto é de autoria do vereador Sérgio Gomes, que autoriza o Poder Executivo a criar o projeto social Vidas Cruzadas. O último projeto em pauta é a análise do parecer das comissões referente ao projeto de lei do Executivo Municipal que cria o selo Paraíso dos Cafés Finos para os cafés de qualidade do município. Uma boa sessão a todos.
Invocando as bênçãos de Deus, e em nome do povo paraizense, declaro aberta a 8ª sessão ordinária do 2º período legislativo e convido o vereador Vinícius Carano para desfraldar o pavilhão nacional. Solicito a execução do hino de Paraíso. Que vive sempre em nosso coração. Tu és o bem maior de nossa vida, celeste luz de nossa inspiração. Teu doce nome que nos ilumina, traduz contando a glória batismal, que sintetiza o amor que nos anima e nos transporta em busca do ideal. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Ó paraíso, terra da aventura, sempre terás um culto de amor. Teus filhos de hoje gozam na doçura, e o céu te deu um dia com louvor. Terra querida, chão idolatrado, jamais te faltem bênçãos que de Deus façam teu nome santo iluminado, ser glória e luz maior dos filhos teus. Em ti revive nossa esperança, resplandecendo a tua luz e o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. E o teu céu todo azul bonança. A Deus e a fé sempre nos conduz. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, solicita a senhora secretária que faça a leitura do requerimento subscrito pelos senhores vereadores para que adiantássemos a sessão ordinária de hoje em virtude do debate que ocorrerá logo mais às 19 horas entre os candidatos ao cargo de executivo municipal. São Sebastião do Paraíso, 28 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores abaixo subscritos, tendo em vista a realização de debate entre os candidatos ao cargo de prefeito, coincidentemente no mesmo horário e dia em que realizamos nossas sessões ordinárias, ou seja, hoje, na TV do Sudoeste, às 19 horas, requeremos a Vossa Excelência que no dia de hoje antecipe o horário da sessão para as 17 horas, como forma de participarmos desse momento democrático tão importante, em que poderemos acompanhar as propostas dos senhores candidatos ao cargo de executivo municipal e, da mesma forma, com a antecipação do horário da sessão, possibilitaremos que a população participe desses eventos democráticos de suma importância para a sociedade. No aguardo do seu deferimento, subscrevem Cidinha Ceris, Luiz Benedito de Paula, Jerônimo, Paulo César Tatu, Valdir Donizete, Vinícius Carano, José Luiz das Graças, Marcelo de Moraes e Sérgio Aparecido Gomes. Passaremos agora para a ordem dos trabalhos. Coloca a ata da sessão anterior para apreciação do plenário, os contrários se manifestam. A ata foi aprovada. Solicito a vossa secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Brasília, 25 de setembro de 2020, excelentíssimo senhor Lisandro Zé Monteiro, presidente Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso. Manutenção de sites da Claro, luzes de sinalização.
Referência ofício 386, presidente Lisandro Zé Monteiro, de 2020, 25 de agosto de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a Claro recebeu desta Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso o ofício supramencionado que encaminha requerimento proposto pelo excelentíssimo vereador Luiz Benedito de Paula, em que solicita a manutenção das lâmpadas de sinalização dos sites da Claro, situados nesse município, para trazer os seguintes esclarecimentos. Inicialmente, a Claro agradece de pronto o aviso que nos foi enviado por essa Câmara e informa que, ao receber o protocolo em nossos escritórios em São Paulo no dia 17 da tarde, imediatamente enviou equipes para o campo e executou as manutenções nos 3 sites de responsabilidade da Claro listados abaixo, tendo todo o trabalho sido concluído já no dia 18 de 9 de 2020, dada a relevância da solicitação. Os anexos 1, 2 e 3 ilustram os trabalhos realizados. Então, foi no Alferes Patrício 291 no centro, MG 050, quilômetro 11, Zona Rural, Fazenda Bela Vista, e também Maria Giáquiro, Maria Giáquiro, número 125, Real Grandeza, São Sebastião do Paraíso. Tendo em vista a evolução dos casos de Covid-19 no Brasil e observando as medidas preventivas adotadas pelos órgãos competentes, as respostas aos pleitos recebidos por essa prestadora serão formalizadas somente por meio eletrônico, sendo que apresenta, para o momento, a Claro que coloca à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se façam necessários ao plenário Raimundo Duarte, gerente de assuntos regulatórios. Foram feitas, então, Luiz Benedito de Paula. Pela ordem, senhor presidente. Ô, Cidinha, Pois não. dê-me esse ofício, eu quero ver um detalhe aqui para fazer um comentário, por favor. O senhor quer? Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de pedir desculpa e pedir uma inversão para poder requisitar um ofício aqui e pedir para licença, porque eu tenho que ir em casa. Ok. Tá? Certo, vereador. Eu gostaria de solicitar um ofício em nome da casa para a Santa Casa, para sim. cumprimentar pelos 103 anos. 1897, iniciou-se a Santa Casa, são 103 anos salvando vidas. Então, um ofício em nome da casa, cumprimentando, parabenizando. E peço licença para mim sair. Coloca o ofício do vereador Valdir de Prata em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Obrigado. Alô, obrigado. Você vai pôr o ofício dele? Porque o Luiz de Paula quer comentar. Pela ordem, senhor presidente. Aqui a resposta da Claro foi daquele ofício que eu fiz, inclusive para Claro, Oi, TIM e Vivo, sobre as lâmpadas queimadas. Aqui tem os endereços aqui, mas somente na MG 050 que a lâmpada está acesa, porque o restante é tudo queimado da cidade inteira. Até eu fiz ofício em novembro, pedindo à Defesa Civil que entrasse em contato com as operadoras, e até ontem à noite estava tudo apagado e realmente esses 2 endereços aqui estão sem iluminação. Mesmo porque lá do Vilagem Paraíso fica no rumo do aeroporto. Se acontecer um acidente lá, depois vai falar que nós não avisamos, né? Muito obrigado. Ofício 441, presidente Lisandro Zé Monteiro, 2020, sexta, 25 de setembro de 2020. Geraldo Alvarenga. Prezados vereadores, bom dia. Venho através deste e-mail agradecer a moção de parabenização que nos foi enviada por ocasião do centenário de nossa empresa. Sediar a empresa aqui era um sonho do Dr. Geraldo Alvarenga Rezende, que se materializou. Com muito orgulho, nós, seus filhos e netos, damos continuidade a esse projeto, levando uma empresa genuinamente brasileira e familiar ao centenário. Especiais cumprimentos à vereadora Maria Aparecida Cerise Ramos pela iniciativa. Atenciosamente, Geraldo Alvarenga Rezende Filho. São Sebastião do Paraíso, 23 de setembro de 2020, Libertas Faculdades Integradas. A Libertas Faculdades Integradas tem o prazer de convidar os nobres vereadores de nossa São Sebastião do Paraíso
a participar do debate eleitoral com os candidatos a prefeito, que ocorrerá na próxima terça-feira, 29 de setembro de 2020, às 20 horas. O evento ocorrerá no Salão Nobre, no prédio histórico. Vale lembrar que este debate é o mais tradicional e esperado em nossa cidade e contará também com a cobertura ao vivo da Líder TV. Em caso positivo, a aceitação do convite, peça-se a gentileza de responder no e-mail libertas@libertas.edu.br o nome do vereador ou representante que virá acompanhar ao vivo. Devido à pandemia do Covid-19, será permitido apenas um representante. Espera-se que compreenda a nossa mensuração. Qualquer outra dúvida, por favor, entre em contato. Obrigado. Davidson Scarano. Então, o David deixou o seu ofício aí e pediu que os vereadores que quiserem participar tem que ligar lá e agendar lá. Sim. São Sebastião do Paraíso, 22 de setembro de 2020, ofício Gabinete do Prefeito, 970 de 2020. Senhor Presidente, encaminhe a Vossa Excelência aos nobres vereadores, em anexo, os documentos abaixo relacionados. Balancete de receitas e despesas referentes ao mês de julho e agosto de 2020. Decretos de transferência referentes aos meses de julho e agosto de 2020, já assinado eletronicamente. Decretos de suplementação referente aos meses de julho e agosto de 2020, já assinado eletronicamente. Decretos especiais referentes ao mês de agosto de 2020, já assinado eletronicamente, sendo que havia para o momento Walker Américo Oliveira, prefeito municipal. Claro, senhor presidente. Pois não. Presidente, novamente, se puder encaminhar a cópia ao meu gabinete, os decretos, gostaria de ter acesso a eles. Ofício 46, Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, entrega da ata da 24ª reunião da Comissão, São Sebastião do Paraíso, 21 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, a Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, a fim de dar ciência dos seus trabalhos, entrega a Vossa Excelência a ata da 24ª reunião da Comissão de Finanças, Justiça e Legislação do ano de 2020, para que haja deliberação da pauta para a próxima reunião ordinária. Respeitosamente, Marcelo de Moraes, presidente da comissão. Lembrando que essa comissão ainda se reúne todas as quartas-feiras, né, às 15 horas, e ela é aberta e, devido à pandemia, um número restrito, mas a gente sempre está aberto a receber qualquer cidadão nessa casa. Ofício 47, Comissão de Finanças, Justiça e Legislação, entrega da 25ª reunião, para que haja deliberação da pauta para a próxima reunião ordinária. Respeitosamente, Marcelo de Moraes, presidente da comissão. Requerimento administrativo, Arantes e Neves, advogados e associados, 24 de setembro de 2020, São Sebastião do Paraíso. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Gabriela Arantes, brasileira, maior solteira, advogada, onde recebe intimações, endereço eletrônico, e-mail, telefone, perante Vossa Senhoria, vem perante Vossa Senhoria requerer, em decorrência da indisponibilidade do sítio da Câmara Municipal, www.câmarassparaiso.mg.gov.br, solicitamos a legislação que regulamenta os cargos de servidores públicos abaixo discriminados, técnico de enfermagem, técnico de esporte, terapeuta ocupacional, médico de saúde da família. Solicitamos o envio das legislações via e-mail gabriela.arantes@anadvogados.adv.br. Reiteramos votos de estima e consideração, Gabriela Arantes. Ofício do deputado Antônio Carlos Arantes, Enfermagem Profissionais da Saúde, 28 de setembro de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Lisandro Zé Monteiro, presidente da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, Minas Gerais. Senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, acuso o recebimento do ofício número 440, presidente Lisandro Zé Monteiro de 2020, datado de 22 de setembro de 2020,
o qual foi alvo de melhor atenção. Em resposta ao pleito, comunico que sou favorável e farei gestões junto ao governo Romeu Zema para que o piso salarial dos profissionais de enfermagem seja priorizado, sendo uma classe de extrema importância para qualquer unidade de saúde, incorporada por profissionais que são essenciais no bom funcionamento de todos os serviços de assistência, seja ele público ou privado. No momento de pandemia atual Covid-19, estão sempre na linha de frente para proporcionar todo o atendimento necessário de assistência à saúde ao paciente. Na oportunidade, congratulo o governo de Minas, que vem trabalhando para valorizar os profissionais de saúde e reconhece a importância dos mesmos no cuidado da saúde do paciente durante todo o tratamento médico. Na Assembleia Legislativa, fui favorável a diversos projetos que tramitaram com medidas de apoio à população mediante o enfrentamento ao coronavírus, no qual, inclusive, o Poder Legislativo atual está dando todo o suporte necessário ao governo do Estado para vencermos a pandemia Covid-19. Coloco este gabinete sempre à disposição deste progressista município. Atenciosamente, deputado Antônio Carlos Arantes. Glória, presidente. Pois não, velho. Aproveitando a resposta do Antônio Carlos, vale lembrar que, infelizmente, não conseguimos ir em Belo Horizonte essa semana, porque a Assembleia não está recebendo, né, pessoas de fora que não sejam parlamentares e servidores da Assembleia. Aí o deputado Cássio Soares, na sexta-feira, chegou em Passos, nos ligou e pediu que fôssemos representando, até o presidente Lisandro e eu como vice, representamos a Câmara Municipal junto ao deputado Cássio Soares para levar a demanda dos médicos da classe de técnico de enfermagem, né? Então, assim, também tivemos uma resposta muito positiva, que ele está do lado da classe, vai levar isso junto a um bloco de líderes, de liderança, que ele é o líder, né, desse bloco, e também ao governador do Estado. Lembrando que a Advocacia Geral do Estado já deu parecer favorável ao governador para que ele envie o projeto de lei para a Assembleia. Então, assim, depende mesmo da boa vontade e da boa vontade política do governador e da Assembleia em elaborar e aprovar o projeto de lei que fala sobre o piso salarial da classe dos técnicos de enfermagem. Então, agradecer ao deputado Cássio Soares, a Nádia, que é assessora de comunicação, pela recepção que nós tivemos. Fiquei muito feliz, não sei se o Lisandro também pode falar um pouco, pela transparência, tranquilidade e boa política que o Cássio deve passar para nós aqui em São Sebastião do Paraíso. Eu estive lá presente também, foi um prazer, foi a primeira vez que tive contato assim, pessoalmente mesmo com o Cássio Soares. Nos atendeu muito bem, falou que vai trabalhar aí para que essa classe da enfermagem, da técnica de enfermagem, que possa, junto ao governador, que possa fazer que eles ganhem esse piso salarial, né? O Arantes está dando retorno, mas só está em papel. Mas no ano que vem vai ser campanha logo para deputado estadual, aí às vezes ele resolve isso, que está mais preocupado com correr atrás de pré-candidato para vereador do que trabalhar para a população mesmo, porque ele está fazendo serviço aí de deputado. Agora ele está fazendo aqui a campanha, ele tinha que largar a mão então de ser presidente da Assembleia e vir ser pré-candidato. Eu já tenho foto tirada, eu vou mandar para o governador. O Estado que está pagando para ele fazer pré-candidato, o Estado pagando para o deputado fazer pré-candidato. Pela ordem, senhor presidente. Plantar mandioca lá em Jacuí. Só um registro, né, porque algumas pessoas me cobraram. Esse ofício que tanto Vossa Excelência e o vereador Vinícius levaram em mãos, né, eu já trouxe isso para o senhor, só para deixar registrado, que ele foi um ofício aprovado em plenário por unanimidade, por todos. Então, assim, como só saiu a assinatura do senhor e do vereador Vinícius, só para deixar registrado, foi algo aprovado por todos, né? A gente não teve a oportunidade de ir lá pessoalmente com o senhor, porque eu tinha um compromisso pessoal, não tive como ir, mas só para deixar registrado que foi algo aprovado por toda a casa. Não, okay, só que é o seguinte, os outros ofícios foram todos feitos e encaminhados a todos os gabinetes dos deputados lá da Assembleia. Só que nós levarmos em nome da casa todos, porque nós fomos em Belo Horizonte, mas o vereador Vinícius já explicou que a Assembleia estava fechada onde fomos. Agora esse convite foi já formal entre o deputado Cássio Soares, onde foi só nós dois. Secretário. Indicação? A pedido do vereador o Zé Leis das Graças,
Ele pediu que fosse convocado o secretário Miguel Félix, né, o secretário do Trânsito. Miguel me ligou ontem, sexta, hoje também, que ele tinha um compromisso já para hoje, que ele não poderia comparecer. Falei, eu não vou poder comparecer, estou dando uma justificativa. Chegou até um ofício dele aí, ele me falando, falei, não tem problema. Mas com isso, o Valdir entrou em contato comigo, que é o proprietário da aviação leopoldinense, está ali presente. Valdir, se você puder dar um esclarecimento para nós na tribuna, seja usado. Fica à vontade. Senhor presidente, pela ordem, não, pode ficar, Valdir. só enquanto o Valdir vem, eu só quero deixar justificado que obrigatoriamente eu tenho que estar na sede da CISP às 18 horas, né? Então, só para deixar justificado que não será uma indelicadeza de minha parte, que caso às 18 horas eu tenha que sair, o Valdir estiver na tribuna, só para deixar registrado. Certo. Tá? Valdir, boa tarde, muito obrigado pela presença, viu? E o vereador que convocou o senhor, ele estava aqui presente, saiu, eu não sei nem como é que eu faço pergunta, porque ele que convocou, chegou atrasado, ele tinha que estar aqui para que pudesse fazer a pergunta. Então nós está aqui, eu não sei nem como pedir uma explicação, porque o que convocou é porque tem direito, quer fazer as perguntas. Agora, se algum vereador tem contato, quer fazer alguma, antes que o Valdir é presente, senão eu vou ter que dispensá-lo, infelizmente. Pode É uma vergonha. Só quero agradecer pela sua presença, tá? Bem-vindo à casa, fique à vontade, tá bom? Mas o vereador que convocou o senhor não está aqui na sessão, eu vou aguardar também. Muito obrigado. Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos, tá certo? Boa tarde. Senhores vereadores, senhora vereadora, os que estão aqui presentes, tá certo? E eu, representando a aviação leopoldinense, estou aqui para dar qualquer esclarecimento para vossas senhorias. Estou à disposição de vossas senhorias aí. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, Senhor Valdir, muito obrigado pela presença, tá? Para me prestar esclarecimentos. Que alguns moradores, alguns munícipes aqui de São Sebastião do Paraíso têm nos perguntado, têm nos interrogado sobre horários de ônibus em alguns bairros. Por exemplo, Diamantina, que é pouco atendido, Veneza, Belvedere. Eu quero saber se há alguma programação, uma reestruturação de horários para atender esses bairros que eu mencionei e outros também, né, que a cidade toda, as pessoas reclamam sobre pontos de ônibus. Por exemplo, há um ponto de ônibus na rua Dr. Prestígio Brigagão, próximo à rua, cruzamento da rua Geraldo Merculini. Depois o próximo ônibus é só na Ângelo Calafiore, lá perto do posto Colega, então dá praticamente uns 700 metros. Então, são muitas adequações que precisam ser feitas para atender a população. Por favor. Tá, essa questão de pontuação, quem demarca parece a prefeitura, né? Agora, sobre a questão dos horários, poucos horários, faltando ônibus dos bairros aí, tá certo? A empresa, ela sobrevive dos passageiros, tá certo? A vontade minha é de ter 20 ônibus rodando aqui, tá certo? Só que a demanda está muito baixa, já vem baixa desde antes da pandemia, e agora com a pandemia piorou mais ainda. Então não está tendo demanda, tá certo? Na verdade, tem papéis que comprovam, tá certo? Nós estamos praticamente pagando para rodar, tá certo? Então, por isso que a demanda está baixa. Eu tenho total interesse em buscar o passageiro e ter o passageiro, que a empresa sobrevive, tá certo, do passageiro. Pelo fato de poucas pessoas estarem usando, a baixa receita, se colocar mais linhas, aí aumenta a despesa, aí fica mais no vermelho ainda. Justamente. Mas há algum estudo, alguma projeção para refazer, para dar uma olhada com carinho sobre esses bairros? Não, já fizemos estudos, tá certo? Fizemos estudos, chegamos a colocar carro e não deu o movimento esperado, tá certo? Não deu o movimento e é pagar, é pagar para rodar mesmo, entendeu? Tá ok, obrigado. Pela ordem. Pelo não.
Mas você não estava presente? O Miguel, ele mandou um ofício pedindo, me ligou também que eu não poderia, que ele já teria um compromisso hoje, viu? Mas o Valdir entrou em contato comigo e está aí presente, que é o Tudo doutor bem, Valdir. não, tranquilo. Certo? Importante que justificou, né? O senhor chegou a convocar ele, tá bom? Isso. Eu agradeço ele por ter justificado e nós já conversamos um pouco anteriormente, nesse mandato, sobre a questão de reunido, sobre a questão do transporte público e diante, assim, o cidadão, o que ele quer é um transporte, principalmente que seja mais rápido e menos tempo de demora para ele pegar o transporte ou para poder ir para a casa dele ou para poder também deslocar da casa dele, que seja para o trabalho, que seja para ir fazer compras, que seja para onde ele tem a intenção de ir, ele deseja-se um transporte mais rápido. É importante para nós entendermos melhor isso, ouvir do empresário que é como dono de uma empresa de transporte público, o que é um modelo ideal para atender uma cidade igual São Sebastião do Paraíso e ter um transporte rápido. Se é necessário ter no centro, ali onde possa os ônibus deixar as pessoas no centro e do centro sair para os bairros, o que tem que ser feito para poder o cidadão ter satisfação do serviço prestado. E seria importante nós ouvirmos para cobrarmos da administração pública um modelo de transporte público que atenda a população. Sim, primeiramente, o usuário ele tem o direito do transporte, não é favor nosso transportar da melhor maneira possível. Nós também temos esse total interesse de ter o transporte mais rápido, tá certo? Transporte mais ágil, com a tarifa mais barata, tá certo? Para atrair mais passageiro, porque a tarifa quanto mais alta, mais ela afugenta o passageiro. Nós sempre. Só que nós encontramos várias barreiras aí, tá certo? Que prejudicam o transporte. Por exemplo, vamos por caso, todo contrato emergencial, nós estamos rodando, não foi feita a licitação, tá certo? A licitação não foi feita. Então, como é que eu vou investir, tá certo? Se amanhã daqui encerra meu contrato, eu abro a licitação, eu perco um contrato e o investimento que eu fiz? Eu vou lá e invisto, compro lá 2 milhões de reais de ônibus, tá certo? Põe na cidade, tá certo? E não tem o retorno. Agora, e tem a questão, tá certo, do transporte alternativo que tem aqui em São Sebastião do Paraíso, tá certo? Que não é regulamentado, não é fiscalizado, tá? E tem espaço para todo mundo, cabe os táxis, cabe a empresa de ônibus, cabe o Uber, cabe o mototáxi, tá certo? Mas a fiscalização em cima deles não tem. O que eles estão fazendo? Desculpa, vereador. Zé Luiz. O que eles estão fazendo? Tanto o Uber como o mototáxi. Eles estão entrando na frente do ônibus nos pontos. Estão entrando na frente do ônibus e pegando os passageiros. Tá certo? Pode chamar qualquer motorista funcionário meu lá, que eles vão te falar isso. Eles estão andando realmente a moto. Eu quero ver, algum dia de vocês aqui, seus vereadores, se já receberam uma reclamação aqui, tá certo? De um mototáxi que caiu, machucou um passageiro, que tratou mal um passageiro, ou de algum motorista de Uber que... Não estou falando que eles são ruins, que eles são errados, não, tá certo? Que são más pessoas, não, hora, momento algum, tá certo? Que dia que chegou uma reclamação aqui do mototáxi? E vocês conhecem melhor a cidade que eu, vocês veem como é que essas motos andam na cidade. Essas motos e esses Uber aí, tá certo? Na minha opinião, tá certo? Deveria ter uma regulamentação, uma fiscalização para ver documentação de carro, porque às vezes tem Uber que você não sabe nem com quem está andando. A gente vê cada caso de jornal e noticiário aí que é absurdo sobre o Uber. Então, quer dizer, você tem uma pessoa, tem todo o direito de trabalhar, ganhar seu pão, tá certo? Tanto o mototáxi como o Uber, tá certo? Você vê, os táxis são fiscalizados, paga taxa, paga impostos, e eles não pagam, e eles não carregam a gratuidade também. A gratuidade eu tenho que carregar ela, o idoso, as carteirinhas, eu sou obrigado a fazer a parte social, entendeu? E eles não são. Entendeu? Pega uma pessoa,
65 anos de idade aí, tá certo? Tem direito a andar no ônibus de graça, manda ele sentar na mototáxi, tá? Chegar na residência dele, mostrar que eu tenho 65 anos de idade, eu não pago não. O que vai acontecer com ele? E eu tenho que levar ele, tá certo? Agora, a intenção nossa, tá certo? Tá certo? A licitação, tá certo? Eu não acredito na licitação, eu não acredito pelo seguinte, porque se fizer um estudo tarifário, se fazer a licitação, o estudo tarifário aqui, a tarifa aqui passa de R$6. Porque na última licitação que fez, ela deu 5,04. Ela passa de R$6. Então não tem. Como é que vai fazer uma licitação? Qual empresário vai querer rodar na cidade com a tarifa de R$6? Tá certo? Não tem lógica de rodar. Tá certo? Então tem que criar algum mecanismo da fiscalização, da regulamentação do mototáxi, tá certo? Do Uber, tá certo? Para incentivar mais os passageiros, para ter o ônibus mais ligeiro, para ter o ônibus mais rápido, a pessoa ter o conforto melhor no ônibus, o ônibus melhor, tá certo? E tudo isso dá para fazer e abaixando o preço da tarifa ainda. Um terminal no centro seria um dos caminhos? Ideal. A possibilidade de ter micro-ônibus ou veículos menores para a empresa também seria um dos caminhos? Ideal também, ideal sim. Algumas linhas sim, o micro-ônibus sim, caberia sim, entendeu? Ideal. É igual, por exemplo, quando teve a licitação, a primeira vez que foi anulada lá, tanto nós como outra empresa que apareceu, a linha da Guardinha, nem nós nem ela entramos na linha da Guardinha, tá certo? A linha da Guardinha tem muitos carros que rodam lá, tá certo? Muitos carros que rodam, clandestinos, tá certo? Faz passageiros e só vem o gratuito com a gente. Entendeu? Então tá certo? Então a gente, o que acontece? Eu estou aí, tá certo? Tem os dados aqui, não estou pagando para rodar, tá certo? Mostrar o faturamento para vocês aqui, o que a gente gasta de óleo diesel, tá certo? O Marcelo, uma vez eu estava na reunião, o Marcelo, mas não lembro mais dois colegas seus, Eu estava também. O Marcelo fez as contas rapidinho, assim, ó, 2 tapinhas, fez as contas, ele viu. Vou pegar para vocês aqui um exemplo, aqui, ó, vou pegar um mês sem pandemia, dá para um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos pegar um mês de janeiro, tá certo? Janeiro nós carregamos cadê o passageiro aqui? Eu estou precisando ir no ortopedista. Nós arrecadamos R$162 mil, tá certo? Tá aqui, carregamos 58.987 pagantes, tá certo? 11.921 gratuidade. Faturamos 162.377. Só com o gasto com óleo diesel, 96.966. Folha de pagamento, sem os impostos, 93.386. Deu-se um prejuízo de 27 mil. Vou pegar na pandemia, vocês aqui na pandemia. Vou pegar o mês de abril. Tá certo? Mês de abril aqui. Mês de abril nós carregamos aqui, ó. Pagantes, 18.197. 2.479 gratuidades. Faturamos 54.227. O gasto com óleo diesel, 22 mil. A folha ficou em 56 mil, que estava o afastamento de alguns funcionários, com um prejuízo de 24 mil. Teve esse prejuízo, entendeu? Então, assim vem. E você vê o seguinte, e nos 2 chamamentos que teve, tá certo? Nenhuma empresa vem, tá certo? E nós, igual vocês são vereadores, entendem de política, tá certo? Sabe das coisas. Eu mexo com ônibus desde quando eu nasci, tá certo? Empresário de ônibus nenhum, tá certo? Os que eu conheço, os amigos meus, nenhum tem coragem de vir para cá, para rodar aqui, tá certo? Então, eu sei que nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, mas nós estamos fazendo o esforço o máximo possível para atender a população. Eu queria atender muito melhor para atrair mais passageiros e mais receita. Mas precisa de ajuda. Agora vamos ver, tem a eleição agora para o executivo aí, tá certo? Vamos ver se vai ter mudanças, se vai ter alguma coisa, tá certo? Vamos ver se vai ter. Se não tiver do jeito que tá certo? Não está dando mais para rodar. Se tá ruim para o passageiro, se está ruim para ele, é porque está péssimo para o nosso lado. Não, mas foi interessante, nós já tivemos a oportunidade de ter um diálogo e
algumas afirmações aqui também sobre a questão que precisa de um modelo novo do transporte coletivo dentro de São Sebastião do Paraíso para que possa ficar, né, bom para a empresa que presta o serviço e bom para o cidadão. Sim. Não adianta ficar bom para um lado só, mas eu agradeço, né, pela atenção, por ter vindo aqui, por dar esclarecimento, por demonstrar números, né, que a empresa arrecada, seus prejuízos também, mas espero e acredito que o ano que vem será uma nova etapa, né? Então, possamos contemplar o cidadão paraizense. Que vinha a licitação, tá certo? Mas eu vou adiantar, a licitação tem que vir com essa regulamentação do mototáxi, vai ter que vir com a subvenção, tá certo? O interesse da empresa, tá certo? É baixar a tarifa. Quanto a tarifa mais baixa for, mais usuário eu vou ter. A pessoa, com a tarifa de R$2 e pouco, R$2,30, ele vai querer dar tempo dele em casa, ou 11 rapidinho, dar tempo dele no bairro, lá e voltar no centro, ou dar tempo de sair em casa, vir no centro, fazer uma coisa, entendeu? Então, tem que analisar isso tudo aí. Então, o interesse só se atender, nosso interesse, nosso dever é atender de melhor maneira a população. É só que nós agarramos esse entrave aí. Pela ordem, senhor presidente. Valdir, primeiro, boa tarde, né? Te agradecer a presença e espero que você entenda o meu posicionamento, que em momento algum é no âmbito pessoal, né? E muito pelo contrário, é sempre no âmbito público, sim, sempre acreditando que o poder público possa chegar mais próximo do cidadão, né? Nós sabemos das falhas do poder público em relação ao transporte coletivo, inclusive isso já foi passível de denúncia até no Ministério Público, por minha parte, do vereador Acidinho e do vereador Zé Luiz. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de cobrar, ouvindo você falar de números e fazendo um comparativo com o que o poder público sempre apresenta a essa casa, eu não consigo entender como que uma empresa vem tomando prejuízo sucessivamente, mês a mês, e continua em Paraíso, né? Assim, se fosse qualquer outro empresário, já teria chutado o balde. E ao mesmo tempo a gente fica percebendo que não existe uma política voltada para chegar próximo do cidadão. O bilhete único está aí, precisa ser feito urgentemente. Precisa ter ali no centro da cidade um sistema de baldeação ali, de um terminal, para que você possa fazer com que o serviço público seja atraente ao cidadão. Não adianta nada a empresa falar, não, eu quero prestar o serviço, eu preciso, mas o poder público também não faz nada para poder chegar a essa questão. É nítido, Valdir, e mesmo diante de todas as suas dificuldades apresentadas aí no plenário, que o serviço público de transporte coletivo é ruim no município, está defasado, precisa urgentemente fazer um estudo de viabilidade de novas linhas para o município, para que realmente atenda o cidadão. É inadmissível uma pessoa, como nós vimos no gabinete itinerante lá no bairro Belvedere, uma criança andando desde lá do Jardim Alvorada até o João 23, passando pelo Belvedere a pé, porque não tem ônibus que vai e atende a criança. E nós estamos falando de pessoas humildes, porque eu tenho meu carro, você tem o seu carro, tem outros que têm outros meios de locomoção, mas o transporte público é principalmente para as pessoas que ganham menos e precisam realmente se locomover. Os mais necessitados, né? Então, Valdir, assim, eu só queria te colocar que eu nem posso ficar falando muito aqui, porque de repente, daqui a pouco vem acusação aí de como é que fala? Promoção pessoal e tudo mais. Mas agora no período eleitoral a gente vai ter a chance de pontuar essas questões, mas eu como vereador aqui, no uso das minhas atribuições, eu queria que você respondesse para mim, por que você toma prejuízo todo mês e insiste em continuar em Paraíso? Só para eu poder entender, até para poder defender. Por quê? Porque
se o estacionamento ou qualquer outra coisa que a gente mexe, dá prejuízo, eu não vou querer ficar com o serviço aberto. E o cidadão nos cobra um serviço de qualidade. Você já explicou que precisa de uma licitação bem feita para você poder investir, ok. A gente está vendo que tem serviço precário, contratos precários um atrás do outro. Nós não vemos ali no centro um local onde possa se resolver o problema da carteirinha, da compra de alguma coisa referente ao serviço de transporte público. Aqui em Paraíso se coloca a dificuldade para se vender a facilidade, é algo assim que isso me deixa muito preocupado, e eu queria saber de você sobre isso. Como empresário, por que insistir em Paraíso num serviço que você tem falado, desde quando a gente está aqui no começo do nosso mandato, e até um pouquinho antes, você tem falado que o transporte coletivo em Paraíso, por até falta de regulamentação de muitos outros serviços, tem dado prejuízo. Por que de insistir em se manter em Paraíso? Só para a gente poder entender isso. Eu acredito em mudanças, eu conheço bem São Sebastião do Paraíso, eu acredito em mudanças, está certo? A cidade próspera, certo? Então eu acredito em mudança. E estou esperançoso nessa licitação, tá certo? E nesses projetos que eu ia te falar aí do terminal, da regulamentação. Então, nós temos essa... Por isso nós estamos aí, tá certo? Nós acreditamos nas melhorias, tá certo? E vamos aguardar. Agora, se ela não vier, tá certo? A cidade vai ficar sem ônibus. A cidade vai ficar sem ônibus, tá certo? Porque ninguém quer vir, tá certo? Agora eu já estou aqui, estou na bicicleta, a bicicleta está cambaleando. Está cambaleando, para lá e para cá. Se eu parar, eu caio. Se eu parar, eu caio, tá certo? Mas então, é o que? A cidade, nós temos transporte em outras cidades, tá certo? Vocês podem perguntar aos presidentes da Câmara, lá de outras cidades, nós sempre, é um serviço bem prestado, tá certo? Então, nós temos a esperança do total da mudança e da melhoria desses projetos que vão vir aí, tá certo? Para baixar a tarifa, inclusive baixar a tarifa e dar um transporte com mais qualidade para os usuários que merecem ser tratados, porque são usuários, são clientes, não é isso? São clientes para serem melhor tratados e mais bem atendidos, que é a população que mais necessita. É a população que sofre ali. Eu quero pedir licença a você, eu já tinha anunciado antes, né, porque existe uma exigência da emissora que eu esteja lá às 18 horas no Salão da Libertas, da CISP, e meus colegas provavelmente vão conseguir te indagar, e depois eu vendo o vídeo, se eu tiver alguma outra dúvida, eu entro em contato pessoalmente contigo, né? Tá bom? Tá. Eu só não quero ser indelicado, porque eu tenho que sair, eu já tinha te avisado antes. Inclusive, assim que passar o pleito eleitoral, quem sabe o vencedor aí, tá certo? Eu vou querer conversar com ele para saber se vai fazer isso, não vai. Se não fizer, meu contrato encerra em janeiro, pego minha trouxinha e vou embora. Se não for, não tem as mudanças. Perdão, senhor presidente. Valdir, a última pergunta é a respeito do ônibus, a linha de ônibus da Guardinha e dos Marques. O motivo da paralisação dos Marques e da Guardinha... O motivo da paralisação da linha dos Marques e da Guardinha também foi o mesmo motivo. A baixa demanda não justificava os ônibus irem para a zona rural, para a Guardinha, para transportar os passageiros? Seria o mesmo motivo? Sim, mesmo motivo. Não tem condição. A Guardinha não tem condição. A Guardinha só vem o gratuito. O pagante vem nos carros. Tá certo? Inclusive foi pego há pouco tempo aí uma van escrito saúde nela. Não tem nada a ver com saúde, tá certo? A polícia parou, identificou, era tudo passageiro pagante. Tá, e dos Marques? Dos Marques não teve esse caso, também, porém não há uma previsão de voltar. Também, não tem. Uma previsão. Lá não tem condição. Nem agora que eu estou vendo, nós rodamos lá o tempo todo na estrada de terra, nem com asfalto lá, nem com asfalto. Tanto que quando teve a licitação que foi cancelada, nem nós, nem a outra empresa que estava no certame, não tivemos interesse na linha da Guardinha. Na linha da Guardinha. Entendeu? Porque lá não tem a demanda. Não tem a demanda dos passageiros. Ok, obrigado, senhor. Valdir, só uma dúvida. Uma pergunta assim, até meio primária.
Mas quem que paga o transporte dos idosos, deficientes? O município que arca, o Estado, ou a empresa tem um contrato com o município? Como é que funciona? Os idosos... Tem as carteirinhas de idosos, os aposentados, né, que não pagam. A prefeitura. A prefeitura que paga? Não, desculpa, a empresa que paga, a prefeitura não paga nada não. Os idosos, a empresa que... os idosos é lei federal, 65 anos eles têm o direito de andar de graça. Eles têm o direito totalmente, entendeu? Olha, Valdir, foi esclarecido, os velhos tinham convocado. Muito obrigado pela presença. Tá, nós estamos à disposição aí, qualquer coisa que precisar aí, tá certo? Tá. Eu que agradeço a oportunidade aí, entendeu? E precisando da gente, nós estamos à disposição, Suzy. Tá bom? Agradeço. Em nome da casa, muito obrigado. Tá, Obrigada, Valdir. Novos projetos. Projeto de lei complementar número 72. Dispõe sobre alterações na lei complementar número 02/2003, a qual institui o plano diretor de São Sebastião do Paraíso e da outras providências. Autor executivo municipal. Solicito vossa secretária que faça a leitura do projeto. O senhor prefeito municipal de São Sebastião do Paraíso, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei complementar. Artigo 1º. O artigo 131b fica acrescido de: fica criada uma zona denominada ZCSI, Zona de Comércio, Serviços e Indústrias não incômodas, sendo complementada por, como também, as áreas compreendidas pela Rua Júlio Címaro, Rua João Felipe de Carvalho, Rua Carlos Marcos de Oliveira, Rua Doralino Batista Vilela, do bairro Santa Teresa. A gleba de 9.713 metros quadrados, pertencente à Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, compreendida no entrocamento das avenidas Vereador Alfredo Campo Longo e Rua Francisco de Assis Campos, a gleba onde encontra-se instalado o antigo IBC ao final da Rua Rita Borges Libório. Artigo 2º. O anexo 1º, mapa de zoneamento do município, do artigo 139 da Lei Complementar 2002 de 2003, passa a vigorar conforme previsto no anexo 1 desta lei, com inclusão das vias conforme descrito a seguir. Passam a integrar o corredor primário as seguintes vias públicas: Avenida Deputado Humberto de Almeida, entre a Avenida Itália e a Avenida Sebastião Evangelista Barbosa, Avenida Sebastião Evangelista Barbosa, entre a Deputado Humberto de Almeida e a Benevenuto Cangiani. Passam a integrar o corredor secundário as seguintes vias públicas: Avenida Benevenuto Candiani, entre a Avenida Sebastião Evangelista Barbosa e Rua Letônia, Avenida Andorra, Avenida Geraldo Pelúcio, entre a Rua Santa Luzia e a Avenida Engenheiro Aston Martoni, Avenida Jerônimo Diogo Pereira, Rua Santa Luzia, entre a Avenida Geraldo Pelúcio até a Avenida Venceslau Brás, Avenida Manuel de Oliveira Mafra, entre a Rua Luiz Henrique Bueno até a Avenida Henrique Washington Martoni, Avenida Central, entre a Rua Luiz Henrique Bueno até a Avenida Engenheiro Washington Martoni, Rua Tabajara Pedroso, Rua Noraldino Lima, Rua Samuel Soares, entre a Rua Francisco Semenzi e o entroncamento com a rodovia 265, da Rua La Salle, Rua João Dias Neto, até o entroncamento com a rodovia 265, Rua Joaquim Cardoso, Rua Antônio Ananias, até a Rua Luiz Lovo, Avenida Mário Giáquero, Avenida Deus Carano, da Rua Adélia, Avenida Zezé Amaral, Rua Rita Borges Libório, lá do Ímpar, a partir do número 101, exclusive até a Rua Cesário Fabro, Avenida Alferes Manuel do Nascimento, da Rua Aníbal Bícego até a Avenida Oliveira Rezende, Avenida Maestro Joaquim Souto, a partir da Rua Professor Correia Pinto, Rua Tiradentes, da Avenida Oliveira Rezende à Praça da Saudade, Rua Antônio Carlos, da Praça da Saudade, à Rua Pimenta de Pádua, Rua Pimenta de Pádua, à Avenida Oliveira Rezende, Rua João Caetano, entre a Praça da Saudade e Rua Pimenta de Pádua, seguindo a mesma via lá do Ímpar, Rua Carlos Mumques da Avenida Oliveira Rezende até a Rua Antônio Carlos, Rua Geraldo Borges Campos, Avenida Rui Barbosa, da Avenida Brasil até a Rua João Caetano,
Rua Sargento Lima, da Avenida Brasil, à Rua Capitão Emílio Cornevale, Avenida Alfredo Campo Longo e a Rua Comendador José Honório, Distrito de Guardinha. Passam a integrar a Zona Residencial 1, ZR1, Distrito de Guardinha e Termópolis. Passam a integrar a Zona Residencial 4, ZR4, os condomínios do Campo Alegre e Cachoeira 1, 2 e 3 e outros empreendimentos que venham a ser regularizados através da Lei Complementar número 52. Artigo 3º. Através de decreto do Executivo, regulamentará as situações e atividades que poderão ter sua inscrição econômica cadastrada em qualquer endereço urbano quando utilizado apenas como domicílio fiscal de uso exclusivo como unidade administrativa ou escritório de negócio, com endereço apenas para recebimento de correspondências. Anexo 4º. Anexo 2, listagem de categorias de usos conforme previsto no artigo 139 da Lei Complementar 2 de 2003, passa a vigorar com a redação conforme o anexo 2 dessa lei. Artigo 5º, o anexo 3º, listagem das categorias de uso para as zonas e corredores do artigo 139 da Lei Complementar número 2 de 2003, passa a vigorar conforme previsto no anexo 3º desta lei. Artigo 6º, visando maiores esclarecimentos quanto ao grau de risco das atividades a serem desenvolvidas no município, fica inserido o anexo 5º, definições quanto ao grau de risco de atividades. Anexo 7º, o anexo 4º, glossário de definições do artigo 139 da Lei Complementar número 2 de 2003, fica acrescido dos termos constantes do anexo 4º desta lei. Artigo 8º, ficam revogadas as descrições das ruas por zonas relatadas depois do anexo 4º da Lei Complementar 2 de 2003. Artigo 9º, revogadas as disposições em contrário, essa lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso, 10 de fevereiro de 2020. Walker Américo Oliveira. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Senhor presidente, eu gostaria de pedir uma cópia do projeto. Certo. Senhor presidente, eu também quero uma cópia para estudar profundamente isso aí, porque tem muitos detalhes, a gente tem que estar bem consciente também, né? Pela ordem, presidente, eu acho que o plano diretor é um plano que tem que ser mexido em sua grande extensão, né? O que vai se tratar mais aqui são os zoneamentos, algumas vias que vão ser modificadas, mas isso é uma parte apenas, acho que tem que ser um projeto ampliado em toda a sua discussão. Acho que isso já deve há tempo ser discutido, né? Mas essa é uma parte dele. Aprovado. O projeto será encaminhado às comissões de Finanças, Justiça e Legislação, Viação e Obras Públicas após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Novos projetos. Projeto de lei número 5067. Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o projeto social Vidas Cruzadas e dar outras providências. Autor vereador Sérgio Aparecido Gomes. Solicito a vossa secretária que faça a leitura do projeto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a criar o projeto social Vidas Cruzadas. Parágrafo único. O projeto social Vidas Cruzadas tem como objetivo de implantar prateleiras com alimentos de fácil processo para aqueles que não têm moradia e alimentos de cesta básica brasileira para a contribuição nesse momento tão crítico que o país está vivendo, e não apenas com alimentos, podendo colocar também roupas e utensílios de higiene básica. Essas prateleiras poderão ser afixadas em diversos pontos da cidade, especialmente nos lugares mais periféricos, como os bairros Morumbi, João 23 e Santa Teresa, bem como no centro da cidade, onde fica a maior parte da população que se encontra morando nas ruas. Artigo 2º. O projeto social Vidas Cruzadas, com a realização de um objetivo de cunho social, teria a colaboração da população por meio da divulgação e a necessidade de ser colocada em lugares com vigia, como a Polícia Civil, frentistas nos postos de 24 horas e até mesmo os guardas municipais. Artigo 3º. Revogadas as disposições em contrário, entrará essa lei em vigor na data de sua publicação. São Sebastião do Paraíso, 24 de setembro de 2020. Vereador Sérgio Aparecido Gomes. Pergunto aos senhores vereadores se esse projeto é objeto de deliberação. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será encaminhado à Comissão de Finanças, Justiça e Legislação após a emissão de pareceres técnicos cabíveis. Parecer das comissões. Projeto de lei número 5061. Cria o selo Paraíso dos Cafés Finos.
para os cafés de qualidade do município de São Sebastião do Paraíso e da outras providências. Autor Executivo Municipal. As comissões de Finanças, Justiça, Legislação e Agricultura, Indústria e Comércio emitiram seus pareceres favoráveis. Eu coloco em votação os pareceres favoráveis da comissão. Está aberta a votação. Aprovado. O projeto será em pauta para a primeira votação. Senhor presidente. Pois não, vereador. Gostaria de pedir, Vossa Excelência, pudesse ouvir o plenário, que nós pudéssemos votar ele no primeiro e segundo. Tem 6? Pode, tem coro. Tem 6, tem coro. Pois não, vereador. Pedido do vereador Jerominho, projeto de lei 50.001. Eu coloco ele para a primeira e segunda votação em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a primeira votação. Está aberta a votação. Aprovado. Eu coloco o projeto em pauta para a segunda votação. Agora não sai. Aprovado. O projeto foi aprovado e será enviado à sanção. Pela ordem, presidente. Pois não. Esse realmente é um projeto, vereador Jerônimo, que é importante para a nossa cidade. Mas o que eu acredito é que a comissão julgadora, né, realmente tem que prevalecer a imparcialidade, né? Eu acho que tem que ser uma coisa técnica, valorizar realmente o café, porque para que isso não dê um desestímulo do que... para que não tenha um desestímulo daqueles participantes, né, a ter um favorecimento ou não, porque a comissão ela não foi imparcial. Então, eu acho que é um projeto bonito, válido, mas vai depender muito dessa comissão, desse julgamento, de como vai ser toda essa elaboração. Fica aqui a minha parabenização ao projeto. Pela ordem, presidente. Pois não. É só para considerar em ata, e em vez de clicar no sim, colocou em abstenção, só que eu sou favorável ao projeto, primeira e segunda. A minha lá está abstenção. Tá? Eu que apertei errado aqui, tá bom? Só para considerar na ata, por favor. Ok. O grande expediente está aberto. Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Só pedir licença para me retirar, que eu tenho que ir lá na CISP, né, no debate. Pela ordem, presidente, boa noite aos nobres pares, aos que se encontram em casa, serei breve. Foi pauta do vereador Valdir do Prado, mas estava na minha pauta a parabenização pela Santa Casa pelos seus 103 anos de existência, né, no dia 23 de setembro. Gostaria de parabenizar a direção atual, como provedor o Fernando Alvarenga, mesmo nessa pandemia, tem sido feitos conquistas, realizações, apoio aos funcionários. Então, fica aqui a minha admiração à Santa Casa pelos serviços prestados que a gente tem oferecido à população, melhoria no serviço, atendimento, novos processos, é uma equipe dedicada, os profissionais, né? Então, eu gostaria mesmo, né, de fazer coro ao vereador Valdir do Prado nessa moção de parabenização à Santa Casa. E também solicitar um ofício em nome da casa para a implantação de um quebra-mola ou um radar eletrônico na rua Rui Barbosa, no São Judas, devido à alta velocidade que circulam os veículos na via. Por hoje é só, muito obrigada. Logo os ofícios da vereadora Cidinha Cerise plenários, contrários se manifestam. Aprovado. Presidente, pela ordem. O ofício de moção de cumprimentos da Santa Casa, aí como o Valdir, a Cidinha também solicitou, não sei se faz individual, se pode fazer um só, aí o senhor que decide na hora de fazer, tá? Mas eu também gostaria de cumprimentar a Santa Casa, que é uma data importante de uma instituição muito importante para a cidade, né, Cidinha? Eu queria, assim, chamar a atenção, não responsabilizar, mas chamar a atenção para a situação do Covid, né? Eu acredito, é lógico que depois de acontecido é mais fácil a gente falar e analisar, né? Mas eu acredito que a paralisação no início da pandemia de todas as cidades, incluindo capital e interior, aquela paralisação inicial, talvez não deveria ter sido dessa maneira, né? Agora que está tendo um relaxamento no interior, o pico está sendo agora, principalmente aqui na nossa cidade nós estamos vivendo o pico da pandemia, tanto na ocupação de UTI, da enfermaria, da Santa Casa, número de mortes, de casos. Então, assim, eu gostaria de chamar a atenção para os cuidados que a gente tem que ainda manter. Eu mesmo,
confesso que deu uma relaxada, mas eu acredito que no Brasil todo houve um relaxamento, né? Só que no interior a gente ainda não deve ter esse relaxamento. Então, se a prefeitura ainda não tá mais assim fiscalizando da maneira que está, pelo menos a população ficar consciente dos cuidados que nós temos que ter ainda. A pandemia está ativa e do pico aqui na nossa cidade. Ninguém se fala mais nisso, não tem mais aquelas lives que a prefeitura fazia. Então, assim, orientações, os recursos que foram disponibilizados já foram recebidos em São Sebastião do Paraíso, 22 milhões e meio de reais. Até o presente momento, está publicado lá que foi empenhado, liquidado e pago 8 milhões. Então, são 14 milhões de receita que está disponível para São Sebastião do Paraíso. Não é possível que essa receita não está sendo bem aplicada. Então, tem que ser bem aplicada para que a nossa cidade... Então, aí, o problema também está sendo esse. Você utilizar para quê esse recurso? Se o recurso é especificamente para o Covid, então busque alocar da maneira correta, né? Então, assim, é uma situação que eu gostaria de chamar a atenção e que a gente tome os cuidados. A gente está expondo nós e expondo os demais, né? Então, quem teve algum parente, algum amigo, alguém próximo que teve algum sintoma mais forte, que teve morte próxima à família, você imagina a situação dessas pessoas. Então, eu gostaria de pedir essa atenção de toda a população para esse momento, que ainda nós devemos tomar cuidado, ainda mais agora que a nossa cidade está nesse pico, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção tanto para o recurso que nós recebemos, para São Sebastião do Paraíso, a gente cobrar da prefeitura que aplique esses recursos, se estão disponíveis, né? Testagem, não teve o mínimo de testagem na cidade, não teve quase nada de testagem. Aí você é notificado, você tem que ficar 14 dias parado em casa para depois testar, sabe assim? Então, eu acredito que algumas coisas as autoridades ainda podem fazer, e muito para a nossa cidade em relação ao Covid. É isso que eu gostaria de falar, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Eu, vereador Luiz de Paula, estou indignado com a falta de atitude do DR de Minas Gerais. Eu já fiz vários pedidos aqui para fazer melhorias, fazer adequações, para evitar acidentes da BR-491, ali nas proximidades do Campo Alegre, Olancoff. Na Baixada, muita areia, muita terra, não há esgoto para escoamento da água. Todas as vezes que chove, a aquaplanagem dos veículos. Já pedi radar eletrônico, já pedi faixa contínua, e o DR não faz nada. Mandei para o Ministério Público, mesmo com o Ministério Público para tomar atitude, para fazer algo para melhorias lá dos moradores de Campo Alegre, até agora não fizeram nada. Então, quero fazer um ofício novamente, pedindo para fazer a limpeza lá do acostamento, colocar radar eletrônico, faixa contínua, porque quando os moradores saem do Campo Alegre e entram na pista, automaticamente eles olham para lá de Monte Santo de Minas e adentram na pista. E geralmente há veículos ultrapassando em frente ao condomínio, e poderá acontecer acidentes novamente, como já aconteceu nos anos anteriores. Então, esse ofício para ver se eles tomem atitude, porque é fácil ficar atrás da mesa no DR Belo Horizonte, em Passos, e não fazerem nada para evitar acidente. Então, esse ofício, tomara que eles tenham atitude para o bem ao próximo. Quero também fazer um ofício requisitando a Secretaria de Obras para colocar um colaborador para atender o setor de iluminação pública. As pessoas têm reclamado que estão ligando no 3539-1053, de uns dias para cá, não está conseguindo passar para os colaboradores lá as demandas de lâmpadas queimadas. Então, faço essa solicitação, essa requisição, para que seja solucionado o problema. Quero requisitar também a manutenção da rua Jacinto Ferreira Júlio, em frente ao número 135, Jardim Alvorada. Há um buraco muito grande lá que está com problema até para sair, retirar os veículos das garagens. Requisitar a limpeza das caixas secas do bairro Queimada Velha, na estrada vicinal dos senhores João Galdino, Leopoldo, sentido da propriedade do senhor José Carlos Mendonça. Requisitar a manutenção no Mataburro da estrada vicinal sentido Itaguaba e condomínio Estância Araras, conforme foto anexa.
Os moradores de 3 propriedades rurais também utilizam o local e o mataburro está causando danos nos veículos. E para finalizar, eu quero requisitar a sinalização na estrada da Guardinha, onde já foi pavimentada. Nas curvas, em alguma parte dos 1.400 metros, já fizeram a sinalização de faixa contínua. Na outra parte de 850 metros, não há sinalização. As pessoas estão ultrapassando nas curvas, nas lombadas, estão em perigo. E onde já foi pavimentado, onde já foi sinalizado com faixa contínua, eu requisito aqui também placas de ultrapassagem proibida, 60 km por hora, porque ali virou pista de corrida, não tem sinalização, as pessoas não têm consciência, são imprudentes e poderá acontecer acidentes no local. Muito obrigado, boa noite a todos. Logo os ofícios do vereador Luiz Benedito de Paulo em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Quero pedir uma moção de pêsame para o amigo meu Peixeiro, que morreu. A família, com forte a toda a família aí. A moção de peso para ele. Plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Eu quero pedir ao senhor prefeito que ele pode se mandar, porque eu vi uma foto dele aí na rede social, com o secretário de obras, Zé Cinto, que eles foram lá e o diretor do SESC parece que mandou já o cronograma. E ele ficou de nos mandarmos, né? Que se não mandar, eu vou te falar a verdade. Eu mesmo vou fazer um manifesto, só que ele entrar lá dentro, lá daquela praça, mas não entra uma máquina lá que derruba um tijolo dentro daquela praça esporte, sem apresentar esse cronograma. Ele ficou de apresentar, então vamos aguardar. Não vai derrubar lá não, senão depois ninguém constrói. E eu vou junto com Vossa Excelência para impedir a demolição. Demolir e depois não construir, ficar só na conversa, não adianta, né? Então que foi combinado, né? Uma parte, não enviaram ainda aquela programação, nós não tivemos nada, nenhuma resposta. Essa semana que ele pegou lá, aquele dia falou que estava, essa semana ele estava em Belo Horizonte. Essa semana passada, sexta-feira, ele com o Zé Cinto, que o diretor do SESC lá, que entregou o cronograma. E pede para enviar para essa casa, então. Estou pedindo, fiz ao senhor prefeito que possa ser enviado. Para o ofício em plenário, os contrários se manifestam. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão e os convoco para a nova sessão ordinária no dia 5 de outubro, às 19 horas. Uma boa semana e fiquem todos com Deus.